Olá, neste vídeo nós vamos conhecer os recursos que podem ser aplicados nas campanhas eleitorais. Vamos saber a forma como se dá a arrecadação de recursos para as campanhas, conhecer os recursos de origem vedada, saber quais são os recursos que são considerados recursos de origem não identificada e conhecer também as datas limite para a arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais. Os recursos que podem ser aplicados nas campanhas são aqueles oriundos de recursos próprios dos candidatos, recursos de doações de pessoas físicas, recursos financeiros ou recursos estimáveis. As doações estimáveis em dinheiro se traduzem na doação ou cessão temporária de bem móvel ou imóvel de propriedade do doador ou na prestação de serviço próprio pelo doador. Também são recursos que podem ser aplicados nas campanhas aqueles provenientes de eventos de arrecadação e comercialização de bens, os rendimentos de aplicações e os recursos dos partidos políticos, provenientes do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, de doações de pessoas físicas, de contribuições de filiados, de eventos de arrecadação e comercialização de bens, e de rendimentos de locação de bens próprios. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são recursos públicos formados por recursos do Orçamento da União. São transferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Diretório Nacional dos Partidos em cota única e são destinados exclusivamente às campanhas eleitorais. Devem ser aplicados pelos partidos políticos para o fortalecimento da sua candidatura própria ou das candidaturas da sua coligação. Por isso que, inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para outros partidos ou candidaturas desses partidos. É vedado o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha dentro ou fora da circunscrição por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional por meio de GRU. Significa que, ao final da campanha, houve sobra de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse recurso deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Os partidos devem aplicar, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em candidaturas femininas. Havendo um percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser aplicado no financiamento das candidaturas, das campanhas das candidatas, na mesma proporção. A candidata deve aplicar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha no interesse da sua campanha ou de outra campanha feminina. A candidata também pode usar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, ou transferir os recursos ao partido para custeio de sua cota-parte em despesas coletivas, fazer outros usos desses recursos, desde que traga benefício para a sua campanha. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em desacordo com as regras gera um recurso, uma aplicação irregular de recursos. E esse valor irregularmente aplicado deve ser repassado, recolhido ao Tesouro Nacional. Os partidos políticos que têm recursos na conta de outros recursos provenientes de doações de pessoas físicas ou contribuições de filiados podem usar esses recursos nas campanhas eleitorais, devendo identificar a origem e fazer a escrituração individualizada das doações e contribuições na sua prestação de contas anual e registrar na prestação de contas de campanha.
transferir para a conta de doações para a campanha esses recursos antes da utilização. Os partidos políticos, eles prestam contas ao final das eleições e no ano que tem eleições, a sua prestação de contas anual também deve compor essa prestação de contas anual a movimentação de campanha. Porque a gente percebe, né, analisando as contas anuais dos partidos políticos, que há um equívoco que eles cometem quando eles apresentam contas do exercício que tem campanha, sem registrar na prestação de contas anual a movimentação de campanha. A movimentação de campanha é registrada também na prestação de contas anual dos partidos políticos. Os recursos que os partidos políticos utilizarem nas campanhas, que forem oriundos das contas de outros recursos que ele tem, que foram usados nas campanhas, eles estão sujeitos aos limites das doações calculados com base nos rendimentos do ano anterior, no caso 2019. Os partidos políticos podem usar os recursos do fundo partidário nas campanhas e devem registrar as movimentações na sua prestação de contas anual e na prestação de contas de campanha. Devem aplicar pelo menos 30% do fundo partidário que ele utilizar nas campanhas, deve destinar ao financiamento das campanhas femininas. Se houver havendo um percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo dos recursos totais do fundo partidário destinado às campanhas deve ser aplicado no financiamento das campanhas femininas na mesma proporção. A candidata que usar recursos do fundo partidário, ela deve usar esses recursos para pagar despesas no interesse da sua campanha ou de campanhas femininas. Pode usar também a candidata o fundo partidário para pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, transferir ao partido os recursos para custeio da sua quota-parte em despesas coletivas e fazer outros usos regulares do fundo partidário e desde que revertam em benefício para a sua candidatura. É vedado o repasse de fundo partidário dentro ou fora da circunscrição por partidos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. O repasse de recursos do fundo partidário em desacordo com a norma leva a uma caracterização de uma aplicação irregular desses recursos e o valor repassado deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Os partidos políticos podem realizar gastos em prol das candidaturas. Essas despesas realizadas pelos partidos devem ser registradas integralmente na sua prestação de contas como despesas financeiras. Devem realizar a transferência estimável em dinheiro aos candidatos como valores individualizados, fazer a doação estimável, realiza a despesa, faz a apuração, o rateio dessas despesas entre os candidatos beneficiados e faz a transferência, exceto com relação às despesas decorrentes de gastos partidários com honorários advocatícios e de contabilidade. Essas despesas arcadas pelos partidos em benefício das campanhas, elas não serão transferidas aos candidatos, serão assumidas pelos partidos e registradas nas suas prestações de contas como despesas de campanha. As doações de pessoas físicas e os recursos próprios dos candidatos podem ser arrecadados através de transferência bancária com o CPF do doador identificado, ou doação ou cessão temporária de bens ou serviços estimáveis em dinheiro e podem ser arrecadados por meio do financiamento coletivo, que nós vamos ver mais à frente. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 somente podem ser arrecadadas
por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. Doações financeiras em desacordo com essas regras não podem ser utilizadas ainda que o doador seja identificado. E se forem usadas, esses recursos são considerados recursos de origem não identificada e deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional por meio de uma GRU. As doações em moedas virtuais não são permitidas nas eleições. O financiamento coletivo, é chamado vaquinha virtual, é uma modalidade de arrecadação. É uma modalidade porque as doações podem ser arrecadadas pelo candidato diretamente, através de depósito nas suas contas, naquelas regras que eu falei, até R$ 1.064,10 depósito identificado, os valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 através de transferência bancária com a identificação do doador ou cheque cruzado e nominal. Agora, esses mesmos doadores também podem doar aos candidatos utilizando uma instituição arrecadadora cadastrada previamente na Justiça Eleitoral. Essas arrecadações feitas nessa modalidade de financiamento coletivo são permitidas a partir de 15 de maio. Desde 15 de maio, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação na modalidade de financiamento coletivo. Porém, para a liberação dos recursos, o candidato deve cumprir os pré-requisitos que são o requerimento de registro da candidatura, a inscrição no CNPJ e a abertura de conta. Se não houver o registro da candidatura, os recursos arrecadados por essas instituições arrecadadoras deverão ser devolvidos aos doadores nas condições ajustadas pelas instituições e com o pré-candidato. Essas doações arrecadadas por meio do financiamento coletivo estão sujeitas aos limites de doação, e valores iguais ou superiores a R$ 1.064,10 só poderão ser arrecadados por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. As taxas cobradas pelas instituições arrecadadoras são consideradas despesas de campanha. São também recursos de campanha as doações estimáveis, que eu já falei anteriormente e vou repetir. Doações estimáveis, elas se traduzem na doação ou cessão temporária de bem móvel ou imóvel de propriedade do doador ou na prestação de serviço próprio pelo doador. As pessoas, os doadores também podem pagar honorários advocatícios e de contabilidade em favor de campanhas. Esses pagamentos desses serviços não constituem doações estimáveis em dinheiro para as campanhas. Os bens próprios do candidato usados na sua campanha devem integrar seu patrimônio em período anterior ao registro da candidatura. Essa verificação é feita no momento da análise das contas a partir das informações que os candidatos registram no registro de candidatura. Por isso que o registro de candidatura, a relação dos bens, deve compor essa relação os bens que integram o patrimônio do candidato no período anterior ao registro, para que essa informação seja checada no momento da análise das contas com os bens que ele registrar na sua prestação de contas. As arrecadações de recursos pela internet se dão por meio de um mecanismo em página eletrônica. Os requisitos para essa arrecadação são identificação do doador por meio de nome e CPF, emissão de recibo eleitoral, utilização de terminal de captura de transações para as doações por meio de cartão de crédito e débito. As doações por cartão de crédito ou débito devem ser feitas até a data da eleição pelo titular do cartão e não podem ser parceladas. As tarifas cobradas pelas administradoras de cartão são consideradas despesas de campanha. Os limites das doações para as pessoas físicas
é 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior. Os recursos próprios dos candidatos são limitados a 10% do limite de gastos para o cargo em que concorrer. O limite de gastos será divulgado no dia 31 de agosto na página de internet do Tribunal Superior Eleitoral. Não se aplicam esses limites às doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios até R$40 mil. As doações acima do limite ensejam o pagamento de multa no valor de até 100% do excesso. E esse limite, essa apuração dessa extrapolação do limite de doação, ela é feita anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal. A comercialização de bens ou realização de eventos para as campanhas devem ser comunicadas previamente à Justiça Eleitoral com antecedência mínima de 5 dias úteis para possibilitar a sua fiscalização. São fontes vedadas de doações para as campanhas, as pessoas jurídicas, as origens estrangeiras. Os recursos de origem estrangeira aqui não se referem à nacionalidade do doador, e sim à procedência do recurso. São fontes vedadas pessoas físicas permissionárias de serviço público, exceto quando se trata de doação realizada pelo próprio candidato de recursos próprios para as suas campanhas. O recurso de fonte vedada deve ser imediatamente devolvido ao doador, não pode ser usado nas campanhas. E na impossibilidade de devolução ao doador, deve ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. São recursos de origem não identificada. Os recursos de origem não identificada são aqueles recursos que não podem ser usados nas campanhas e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. Caracterizam um recurso como de origem não identificada a falta ou a identificação incorreta do doador, a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, a informação inválida do CPF do doador pessoa física ou do CNPJ doador, no caso de candidato ou partido. As doações financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 quando forem feitas em desacordo com as normas. São aquelas doações que não obedecem à regra de valores iguais ou superiores a R$ 1.064 só podem ser arrecadados por meio de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal. Também caracterizam o recurso como recurso de origem não identificada as doações recebidas sem identificação do CPF ou do CNPJ no extrato eletrônico ou no documento bancário. Os recursos financeiros usados que não provenham das contas bancárias de campanha. As doações de pessoas físicas com situação cadastral na Receita que impossibilitem a identificação do real doador. Nós vimos durante a análise das contas da eleição passada, doações com CPF cancelado, baixado em razão de óbito. Essas doações são caracterizadas como recursos de origem não identificada. Também são considerados recursos de origem não identificada os recursos utilizados para a quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada. Candidatos e partidos podem contrair empréstimos em instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central para financiar suas campanhas, mas os candidatos, no momento de entrega da prestação de contas, têm que estar com a parte do empréstimo que foi utilizado na sua campanha inteiramente quitada. Caso contrário, esse recurso será considerado a parte do empréstimo que não foi quitada até a entrega da prestação de contas, será considerado recurso de origem não identificada. As datas limites para arrecadação de recursos e realização de gastos. A regra é que
O candidato pode arrecadar recursos e realizar gastos até a data da eleição. Passada a data da eleição, é possível ele arrecadar recursos para pagar aqueles gastos que ele contraiu até a data da eleição, mas que na data da eleição ele não tinha recursos suficientes para quitá-los. De forma que, quando ele entregue a prestação de contas, os seus débitos estejam todos quitados. Se ele apresentasse, na época da prestação de contas, as suas despesas não estiverem todas quitadas, haverá dívida de campanha. Essa dívida de campanha pode ser assumida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral, com a apresentação junto da prestação de contas dos seguintes documentos: a decisão do órgão nacional, o acordo formalizado com informação da origem e valor da obrigação, dados do doador e sua anuência, dados do credor e sua anuência. O cronograma de quitação e pagamento não ultrapasse o prazo para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo. Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito. No próximo vídeo, nós vamos conhecer as despesas de campanha.